Boa noite a toda a equipe do Centro Espírita Semeadores do Amor. Boa noite a todos os ouvintes. O tema da palestra dessa noite é Família, Bendita Escola do Amor. Antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e buscar essa conexão da amorosidade para esta noite, para esta palestra. Amado Mestre Jesus, Espíritos trabalhadores desta seara, neste centro, que nos intui, que ajudam a todas as atividades da casa, que possamos nesse instante estarmos ligados, conectados pela energia da amorosidade, formando uma teia que eleve os nossos pensamentos, os pensamentos de nossos familiares, daqueles que estão próximos, daqueles que estão distantes, e elevando também esta energia para todo o universo que nesse instante precisa de muita luz e de muita paz. Que possamos, imbuído no sentimento de amor, abrir a nossa consciência para integrar, aprender, ouvir, repensar sobre tudo que será dito, partilhado e aprendido com todos nós. Muita luz e muita paz. Para essa palestra, essa noite, como a gente está falando de família e a gente está falando Bendita Escola do Amor, eu escolhi do capítulo 11 um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que fala a lei do amor. E eu vou ler um trechozinho dessa instrução dos Espíritos, a lei do amor, Lázaro, Paris, 1862. O amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos. À medida que avança e aumenta o convívio com outros homens, passa a possuir sensações e, quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então sentimentos. O sentimento mais nobre, evoluído de todos, é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o amor interior, que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Eu não vou ler todo, só esse trecho aqui já é o suficiente para que possamos começar a nossa palestra. Veja, ele diz que quando éramos primitivos, agíamos por instintos. À medida que evolui, age por sentimentos. Mas nós ainda temos as duas coisas. Não integramos totalmente esse sentimento e nós agimos por instintos ainda. Alguns espíritos ainda agem muito por instinto. Algumas pessoas que estão encarnadas agem muito por instintos e outras já conseguem agir por sentimentos, já conseguem emanar, já conseguem integrar. Por quê? Porque ele está falando aqui, e Jesus falou em toda a sua trajetória sobre esse amor de sentimento nobre, esse amor falado por Jesus e pregado por Jesus, é o amor do desprendimento na capacidade do espírito que está em evolução. Nós não conseguimos alcançar esse amor. A Federação Espírita escolheu como tema desse ano falar sobre amor. Então, veja, amor nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Nós estamos experienciando, quando a gente vai falar família, berço do amor, escola do amor, este ano nós estamos falando sobre amor, e o exercício do amor é um aprendizado, porque as várias formas de amar, mas ainda não conseguimos encontrar e entender esse amor que Jesus pregou, esse amor que Jesus fala, que é o amor em que você já integrou em você, ou seja, você enquanto espírito, você precisa buscar no seu processo evolutivo o perdão
de si mesmo. Amar a você, conseguir olhar para você e entender as suas mazelas, conseguir entender as suas dificuldades, conseguir entender o que causa a sua própria dor que está dentro de você, dessa conexão das expectativas que a gente tem por esse amor que a gente aprendeu do outro. E a gente sofre exatamente por isso. A gente sofre pelas expectativas que criamos com o amor que a gente deseja no outro e pelo amor do controle que a gente tem do outro. Quando a gente consegue amar a si mesmo e entender isso e libertar isso, a gente consegue entender esse outro, ter a percepção desse outro. Então, quando nós estamos falando de família, nós temos 3 tipos de família. Nós temos a família gerada, a família criada e a família universal. A família gerada é aquela em que você escolhe enquanto espírito vir vivenciar e experienciar esse amor. A família criada é aquela que você segue escolhendo sua parceira, seu parceiro, para unir caminhos e ter os seus rebentos. A família universal é essa convivência que a gente tem com todos os espíritos encarnados. Então, a primeira família e a mais importante, que é o berço, é a família gerada, onde eu escolhi vir e viver e experienciar com aquele pai, com aquela mãe, aqueles espíritos que vão agregar a essa família, que vão ser meus irmãos. E nessa família a gente já começa a exercer esse sentimento de amor. Só que o que é que acontece, como o trecho aqui do Evangelho fala, que nós somos espíritos que ainda agimos por instintos, e esse sentimento nobre ainda é uma busca incessante, porque o que a gente vem buscar, na verdade, é amor. O que a gente está o tempo inteiro brigando é por amor. Se você perceber as dores que um indivíduo traz na sua vida e que vai refletir na sua jornada e na sua caminhada, está vinculada a essa relação de pai e mãe. A constelação familiar vai falar dos laços de amor, porque nós somos sistêmicos. Eu não consigo reencarnar e viver a minha vida isoladamente depois que eu me afasto dessa família, porque há um sistema. Todas as pessoas envolvidas, todos os espíritos que escolheram viver nesta família têm uma vinculação energética. Não podemos esquecer que enquanto espíritos nós somos energia. Se a gente se liga a todas as pessoas, se a gente se liga ao universo, como que não se liga a essa família? Então, mesmo depois de desencarnado, esse espírito energeticamente tem algo a resgatar com essa família, tem algo a experienciar com essa família. Existe uma teia, nós não estamos isolados. Então, quando a gente está falando de família, eu tenho um pai e uma mãe que pode ter gerado em mim aspectos fortes que faz com que eu respingue na família que eu vou gerar. E o meu filho gere na dele e assim consequentemente. Então, vamos trazer aí a ideia. Se eu tenho um pai e uma mãe que me abandonou, e aí eu não estou falando do abandono físico, mas do abandono do sentimento, porque dói muito. Às vezes você mora com um pai e com uma mãe e sente esse abandono dentro de você. Por que isso? Porque é o sentimento de amor que está dentro de você, das expectativas que a gente cria em relação a um pai e uma mãe. Porque nós temos arquetipicamente uma ideia de pai e de mãe. E a gente sonha com esse pai e essa mãe, e a gente vive buscando esse pai e essa mãe. E quando a gente não tem esse pai e essa mãe, que a gente cria de expectativa, a gente sofre muito. E a gente sofre e isso é uma cadeia, essas dores vão respingando e refletindo no comportamento da minha vida, na minha vida com a família que eu vou gerar também. É importante que a gente olhe para esse aspecto. Então, assim, como é esse amor por mim mesmo quando eu começo a me amar, quando eu começo a me compreender enquanto espírito, minha missão aqui, eu começo a entender por que que esse pai e essa mãe causaram essa dor em mim. Por que que eu tive um pai e uma mãe que me abandonou, ou seja, que não deu o amor que eu preciso, que não deu o amor que eu necessito. Por que que eu sofro tanto com isso? Quando você liberta isso e quando você entende que esse pai e essa mãe, possivelmente,
eu escolhi, porque eu vim resgatar algumas questões, que existem sentimentos que estão impregnados nesse espírito de um outro processo, e que é inconsciente, que a gente não age conscientemente, e que pode também haver neste pai e nesta mãe sentimentos de abandono dos pais e das mães que eles tiveram. Então é uma cadeia. Se a gente olhar falando de amor, é uma cadeia sucessiva de busca de amor. Esse pai e essa mãe pode não ter tido um pai e uma mãe que honrasse esse amor, porque não devemos esquecer que as gerações mais velhas, mais primitivas, mais agindo por instinto. Então, a geração dos meus pais tiveram pais que trabalhavam, mas eles não davam amor aos filhos. Eles não davam carinho aos filhos. Meus pais não foram ensinados a dar amor a mim e a meus irmãos. Eles não foram ensinados isso porque era difícil para um homem, para uma mulher, exercer esse carinho. Talvez algumas mulheres elas tivessem a capacidade, mas elas tinham mãe muito generais. Que a ideia era de uma educação doméstica muito formalizada. A preocupação era com a estrutura desse ser, mas não do amor. O amor não existia. O amor existia no coração, na forma de sentir, na forma de lidar com a relação da família. Mas no exercício de compartilhar esse amor, eles não aprenderam. Então, esses pais não tiveram isso. E eles não ofereceram isso a mim e aos meus irmãos. Estou falando da minha família. Então, a geração dos meus pais foi uma geração que sofreu muito nessa busca de sentimento de amor. E não vamos entrar no mérito aí de que tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, porque eram espíritos que agiam extremamente por instintos e eles estavam muito mais preocupados com a base da pirâmide, que era a sustentação dessa família. Os homens eram preparados para ser o aporte da família, para ser a estrutura da família, para dar a condição de vida dessa família. Os homens só pensavam no trabalho e no sexo. Muitas vezes, as suas mulheres não eram as mulheres com as quais eles tinham prazer. Então, eles buscavam isso fora também e não eram amorosos com suas mulheres. Então, nós tivemos estruturas bem primitivas no passado de famílias, onde o pai era o mantenedor e a mãe era a doméstica. Ela preocupava-se com as crianças em termos de saúde e educação. Ou seja, alimentação, cuidar da roupa, cuidar da higiene da casa e da escola desses filhos. Mas ela não se movia no sentimento de amor, mas ela não aprendeu isso. Ela não aprendeu isso. Então, nós estamos falando das estruturas encarnatórias, ou seja, do comportamento da encarnação. Mas dessa base, a gente não pode esquecer que além da estrutura dessa encarnação, nós temos também aí vínculos que podem vir para resgatar sentimentos. Então, nós temos dois aspectos fortes. Ou seja, um é a estrutura do que eu aprendo com essa família, que tem a reação e a ação e se move na vida com uma ideia firme, que era agir por instintos, ou seja, a procriação e a manutenção dessa família. E a outra é espíritos que vêm para experienciar, ainda também bem primitivos, Então, as famílias mais antigas foram famílias que sofreram mais na busca desse sentimento de amor, porque isso foi menos oferecido. Então, nós temos pessoas da minha geração para trás que sofrem mais com esse abandono de pai e mãe. Não é o abandono físico, mas é o abandono do sentimento de amor. Porque eles não sabiam. E aí, a importância de amar a si mesmo. Porque quando eu consigo compreender isso, fica mais fácil eu entender como meu pai, como minha mãe sofreu. Porque eles tiveram pais e mães piores do que eu tive, no sentido da preocupação com a manutenção. E veja, era importante, mas a gente não valorizava isso, porque a gente valoriza o amor, a gente vem buscar o amor, e o que a gente quer é afeto. Então vejam como a gente sofre. Hoje tem muitas técnicas falando sobre gratidão,
tem muitas meditações falando sobre gratidão, e em alguns exercícios dessas gratidões pede para a gente olhar para esse pai e para essa mãe e a gente agradecer a oportunidade de estar aqui encarnado, agradecer a oportunidade da manutenção, porque eles se preocuparam incessantemente em manter a família, em dar melhores condições. Pais que sofreram muito porque eles não tiveram amor dos seus pais, e é incessantemente uma preocupação de dar uma boa educação, de dar uma boa formação aos seus filhos. Veja, e a gente não agradece, e às vezes a gente sofre muito com essa dor de sentir esse abandono porque não teve esse amor. Então olha como é contraditório, olha como é difícil a gente falar sobre família. E por isso a importância da gente exercer a amorosidade em nós mesmos, porque quando eu consigo perdoar dentro de mim e entender que esse pai e essa mãe foi a expectativa que eu tive do meu sofrimento, a expectativa, o meu sofrimento é a expectativa que eu tenho desse pai e dessa mãe que eu idealizei, mas que no fundo eu tive o pai e a mãe que eu merecia, porque esse pai e essa mãe, eles também tiveram características profundas que marcaram ele enquanto ser humano na sua trajetória para oferecer esse amor. Então são espíritos mais primitivos, no sentido do conhecimento desse sentimento. Era vergonhoso, você vê, quando eu falo para alguém assim, eu te amo, as pessoas ficam, parece que impacta, porque a ideia que se tem de amor é de uma relação, né? É de uma relação. Se eu tenho uma relação com um homem, eu tenho uma relação de amor. Se eu não tenho, eu não posso dizer que eu amo, a não ser meus filhos. Isso é cabível. Então isso não era cabível, você dizer que ama alguém, que não fosse uma intimidade. Essa relação de amor é uma construção. É uma construção e é o que move, se olharmos a vida de todo ser humano. Todo mundo traz em si marcas de pai e mães que não souberam dar amor porque eles também não aprenderam a amar, porque eles também não foram amados. Porque a forma de amar é a busca de todo ser humano, é a busca de todo espírito. Nós estamos aqui para buscar amor. E o amor é que traz o conflito no geral. Porque é esse sentimento de dor que faz com que você, quando vai gerar a sua família, imprima na sua relação com seus filhos também. Hoje, nós já vemos muita amorosidade nas famílias. As crianças que estão vindo dessa geração já são crianças que são espíritos que já passaram por mais experiências nesse sentido do amor e que, na verdade, já estão conseguindo cobrar isso de uma certa forma, cobrar, entre aspas, no seu comportamento. Eu noto aqui meu neto, como é a convivência dele comigo e com a mãe, como que ele fala, ele não exige, ele fala algumas questões que remete a gente repensar o comportamento com relação a ele. Essa semana ele me disse assim: vó, eu chamei minha mãe para dar um abraço, quando eu vi ela, puf! Então, assim, é a ideia, sabe, que esses meninos já trazem, porque são espíritos que trazem uma nova experiência com amor, são espíritos que já saíram mais do primitivo, que já estão mais voltados para o sentimento, talvez espíritos que já vivenciaram aqui outras experiências e outras maneiras de amar, de viver, de experienciar, de estar junto, e isso favorece demais. Aí vamos olhar agora para o que nós estamos presenciando. Este momento da pandemia é uma oportunidade única, eu diria ímpar, de estarmos agora aproveitando este momento para exercitar o sentimento de amor. Mas para exercitar esse sentimento de amor, nós estamos sendo desafiados. Por quê? Porque a gente precisa aprender isso com a gente. Então, nessa convivência que ela foi imputada, ela não foi uma decisão. E nós temos que viver o tempo inteiro agora, porque a gente acorda e dorme convivendo. Porque antes você brigava, tinha uma chateação, saía, quando voltasse, à noite eu resolvo, estou mais calma, estou de cabeça fria, né? Mas agora não. Agora você, se tiver uma desarmonia, tiver um desentendimento, tiver algo que esteja incomodando, vai ter que estourar. Vai ter que estourar. E vai ter que ficar convivendo ali, olhando. Então,
esse desafio está sendo extremamente importante para a gente, uma oportunidade ímpar para a gente exercitar primeiro esse amor interno, que é buscar uma maior conexão. Qual o conselho que eu dou, que eu tenho praticado? Tenho feito meditação sempre pela manhã quando eu acordo, eu tenho feito meditação sempre à noite, e nas minhas meditações eu sempre peço que me dê a paz e a tranquilidade e a sabedoria para no momento mais difícil eu saber recuar e saber entender esse outro. A outra coisa, começar a trazer a família para a relação de amorosidade, não de uma forma imputada. Eu não posso exigir desse outro agora que ele me ame, porque tem várias questões para serem resolvidas, questões de convivências anteriores, mágoas que podem existir do passado enquanto mãe, os erros que eu tive, os erros que eu cometi, ou o que cometi querendo acertar e errei para este outro ser, e vice-versa, porque os pais também têm mágoas dos filhos. Então a gente precisa olhar para esse ser com a nossa capacidade de primeiro eu me perdoo, primeiro eu me compreendo, primeiro eu me entendo e percebo que não há necessidade nenhuma de gerar expectativas com relação a esse outro. Se você nessas relações hoje que você está passando em família, tiver a capacidade de criar laços de afeto, eu disse isso à minha filha conversando aqui com ela, a gente precisa criar laços de afeto. O que o espírito precisa deixar quando sair dessa pátria, quando desencarnar, são afetos. A gente vem para exercitar o amor e para deixar afetos. Como é deixar afetos? Eu não posso exigir que ninguém me ame, nem quero que ninguém me ame, eu não posso obrigar isso, assim como eu não estou obrigada a amar ninguém. Mas o exercício do amor, esse amor que Jesus fala, não é um amor que é imputado, é um amor que é sentido pela capacidade de saber, eu sou espírito, imortal, tenho várias questões para serem melhoradas, várias questões para serem adequadas à minha vida, à minha realidade, no meu processo evolutivo, e convivo com vários espíritos da mesma forma, uns mais, outros menos, porque já estão num processo de maior abertura, de maior compreensão, já estão integrando conhecimentos, outros não, e eu tenho que entender que somos laços, então, e não criar expectativa. Esse é o amor. Amar é isso, é olhar para esse outro e ver como semelhante. Então, amor é olhar para o meu próximo e ver como semelhante, ou seja, eu sou igual a ele. Mas a gente, o que faz? A gente se coloca em pedestais, né? Eu sou melhor, eu tenho mais experiência, minha capacidade é maior, eu estou sempre julgando, eu estou sempre numa condição melhor do que o outro. Eu nunca vejo as minhas dificuldades, eu nunca entendo as minhas dificuldades, e outra, na minha convivência eu quero imputar a forma que eu penso como verdade absoluta. Então, o primeiro exercício nessa convivência intensa que nós estamos passando é criar laços de afeto. Criar laços de afeto é, tá tudo bem, eu não vou deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira. Eu preciso me posicionar, mas eu não posso criticar, eu não posso julgar, eu posso dar feedbacks. Então eu posso dizer, olha, percebo que você age assim, 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 e isso me magoa, isso me machuca. Percebo que isso assim, 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 não é bom para você, não vai ser bom para você. Sim, mas o outro tem que entender que eu que estou falando é bom para ele. Eu não posso imputar isso para ele. Eu não posso querer que ele haja de acordo com o que eu penso. Nós devemos liberar as relações. Este é o momento de liberar as relações. Mas não é liberar de cada um ficar no seu feudo, cada um ficar no seu canto, cada um ficar no seu quarto e tá tudo bem, me zanguei, me chateei e não converso e se isola. Esse não é momento de isolamento dentro de casa também, tá? É o outro de chegar e dizer assim, eu tô vivendo um momento que eu preciso chutar o pau da barraca. Sim, não tem como chutar o pau da barraca. Tá todo mundo na mesma barraca. Você chuta o pau da barraca, todo mundo tá debaixo dessa barraca. Entende? E aí vai cair em cima de todo mundo. Se você estivesse sozinho, tudo bem. Se você mora sozinho, tudo bem. Chuta o pau da barraca e faz. Assume tua responsabilidade. Porque nós temos que ser responsáveis pela nossa conduta. Então, eu não posso tomar uma decisão quando eu vivo em conjunto pensando só no meu umbigo. Porque isso é egocentrado. Ou seja, eu estou olhando para as minhas questões e o outro que se lixe. E estou imputando para o outro aquilo que é meu, que eu preciso que todo mundo também respeite. Não.
Tudo bem, a gente pode respeitar, mas tem que haver um acordo, tem que haver uma harmonia, tem que haver uma solidariedade. Então, o maior exercício que a gente está vivendo nessa escola do amor, em convivência, em família, é olhar para esses aspectos, é ter essa capacidade de recuar, de perceber que você também erra, não querer imputar para o outro as suas decisões, abrir sempre para um feedback. Feedback é importante. Olha, eu estou lhe dizendo isso como feedback, não quer dizer que é a verdade, mas você pode abrir para olhar se o que eu falo faz sentido para você. Ok, isso faz sentido para você? Não, não faz sentido. Tudo bem, então vou respeitar. É a minha forma de pensar, mas vou entender você. E recua, porque esse não é um momento de querer que as pessoas sigam regras, que as pessoas sigam as nossas expectativas. Cada espírito, ainda que a gente escolha vir numa família, cada espírito, a sua jornada é individual. Já falamos, nós somos espíritos individuais, nós somos individualidades imortais, geradas para alcançar a felicidade. A minha individualidade é necessária para o meu crescimento. Agora, a partir da minha convivência, esse outro me ajuda a olhar para aspectos que eu não enxergo, porque é com esse outro que eu aprendo, é com esse outro que ele faz eu entender se eu estou certa ou se eu estou errada. É para essa convivência social que o espírito vem na busca de se melhorando e de aparando as suas arestas, porque todos nós, não existe aqui na face da Terra, nessa orbe, um espírito vivente que não tenha questões para serem trabalhadas, que esteja apto. Não existe. Todos nós temos. Todos nós em áreas variadas. Nós somos sistêmicos, a gente não pode esquecer disso. Então, eu não sou só família, eu não sou só trabalho, eu não sou só relacionamento. Eu sou um sistema. E esse sistema, na minha vida individual, como eu me comporto para este sistema, diz respeito para aquilo que eu convivo, o meu entorno. Então, eu não posso estar numa convivência em família com meus pais e meus irmãos, ou na convivência com meu marido e meus filhos, ou dividindo espaço com filhos e netos, como é o meu caso, e olhar só para o meu sistema, só para a minha questão, e o outro que se dane, eu tenho que impor para o outro aquilo que eu acho que é certo. Porque não existe certo nem existe errado. Existe forma de ver a vida, existem crenças, existem valores, aquilo que eu acredito, aquilo que eu imponho para mim, porque somos generais, somos muito generais com nós mesmos. E a gente aprende a ser general e repassa sendo general e a gente precisa olhar para esse general. Será que estamos enrijecidos demais? Será que não é o momento de eu olhar um pouco, de me acolher também, de parar de ser general, de querer tudo muito certo, tudo muito do meu jeito, da minha forma? Será que não é o momento também de eu abrir o precedente para ver como esse outro funciona, como esse outro sente? Porque a forma que cada um sente é muito particular. Então, às vezes eu posso falar uma coisa que, ao meu ver, é algo muito simples e muito natural, e para o outro surtir um efeito muito indesejado. Por exemplo, eu chamei minha filha para conversar, foi no carnaval, eu chamei minha filha para conversar sobre um aspecto que eu entendia, né, que podia não estar fazendo bem, e ela veio e disse: minha mãe, você só faz me criticar. E naquele momento eu disse para ela: pare e pense, será que eu estou te criticando? Porque você sempre me vê como uma pessoa que te critica. Será que você não pode entender que eu estou lhe dando um feedback? Você precisa ver que eu não estou imputando isso para você. Estou conversando com você. Agora quem está se fechando é você, porque você está entendendo que eu sou uma pessoa crítica. Então as relações familiares têm muito essa característica. É preciso que a gente abra o precedente de perceber nas relações de família se o que a gente fala para o outro, como é que o outro sente isso. Será que a vida inteira eu não passei uma
sensação para minha filha de ser general, de querer comandar a vida dela? E na hora que eu estou falando com amorosidade, dando feedback, ela entende dessa forma, porque a vida inteira ela entendeu desse jeito? Será que não é hora de eu também recuar e dizer para ela, vem cá, senta aqui no meu colo, deita aqui, vamos conversar, não é isso, eu não estou querendo impor, estou querendo que você observe se isso fizer sentido para você, você olha, se não fizer sentido também está tudo bem? Será que eu não tenho essa capacidade de nesse momento fazer isso? Então é importante que a gente olhe para nossas relações em família nesse instante e faça esse processo com a gente. Então, quando esse outro traz um aspecto mais forte e mais incisivo, já levando e conduzindo para uma desarmonia, para um desentendimento, pare, olhe como é que esse outro o tempo inteiro te viu ou te vê. Essa é uma oportunidade de você perceber como é que esse outro te enxerga. Recue e olhe como é que esse outro está lhe enxergando. É uma oportunidade de você refazer isso, refazer esse caminho, chamar e dizer, olha, poxa, que interessante, eu não percebia que você me via desse jeito, mas não é assim que eu quero ser, não é isso que eu quero passar. Quando eu falo assim, não é isso que eu quero passar. Então, vamos criar laços de afetos, vamos aproveitar esse momento para dialogar, mas dialogar reconhecendo em você primeiro como o outro te vê. Porque nós criamos expectativas com as pessoas. Então eu crio expectativas com a minha filha cria expectativas comigo. E eu disse para ela, me libere das suas expectativas como mãe. Eu lhe libero das minhas expectativas como filha. Porque nesse instante o que é mais importante é a gente criar laços de afetos. Não vamos tornar aqui um campo de batalha. Ninguém fala a verdade. Todos têm percepções. E a minha percepção pode estar certa e pode estar errada, mas eu tenho o direito de colocá-la e percebo que ao colocá-la você compreende de uma outra forma. Então é importante que nesse laço de afeto a gente não entre nessa de julgar o outro assim ou assado, que a gente olhe um ser humano se movendo e convivendo numa relação intimista, porque estamos muito juntos, e ter a capacidade de dizer assim, eu percebo quando você fala dessa jeito, pô, que interessante, não é isso que eu quero passar. Então vamos rever? Como é que fica mais confortável? Como é que fica mais amoroso? Porque a ideia é, não precisa me amar, eu não preciso te amar, mas precisamos de respeito. Precisamos desse respeito mútuo, de respeitar como ser humano, de respeitar como as expectativas de vida, de respeitar como crenças e valores que foram construídos, porque nossos filhos, nosso companheiro, as companheiras de vocês, elas trazem da base da família representada, da família gerada, fortes estruturas. Família tem uma forte estrutura na condução do ser humano. Aquilo que ficou imputado, que eu aprendi com meu pai ou com minha mãe, eu posso trazer para minha trajetória. Se eu não me dou conta, eu estou me movendo na vida dessa forma. Então eu preciso agora ir para dentro, eu preciso agora olhar um pouco para essas características, para este sentimento, para essas questões, de forma amorosa, me acolhendo, percebendo em mim questões que precisam ser navegadas, reolhadas e integradas. O processo de autoconhecimento e de sair de instintos para sentimentos e exercer e ter o exercício do amor, esse amor que Jesus fala, é exatamente esse. Não existe na nossa jornada uma caminhada que você possa fazer olhando só para fora, julgando o tempo inteiro o outro, criando expectativas com relação a esse outro que você está convivendo, sem olhar para você. Porque é olhando para você que você se torna amorosa, e quando a gente se torna amoroso com a gente mesmo, a gente começa a ser amoroso com o outro. Por isso a importância de amar a si mesmo para depois amar o outro. Por quê? Porque quando a gente não se ama, a gente está no general. A gente está nas nossas verdades. Está nessa necessidade de controle, de imputar, de querer que o outro haja de forma que eu quero que seja. Então, a maior dádiva
dessa pandemia é aprendermos a se acolher, a ir para dentro, a ter esse amor, a olhar com sinceridade, a produzir no outro a capacidade de fornecer para a gente feedbacks. Olha, é importante que você me dê feedback, é importante que você diga isso. E saia da necessidade de ir para a contestação, de querer mostrar para o outro que você tá certo. Que é essa a grande dificuldade nossa. A gente quer sempre imputar para o outro a necessidade de estar certo. E se o outro nega, se o outro vai, revida e se posiciona, a gente não aceita. Porque a minha verdade é que é absoluta. A minha forma de ver é que é a verdadeira. Sou eu que tenho o comando da situação. Então, por isso que é importante. Ninguém tem comando de nada. A gente não tem comando da nossa vida própria, muito menos de entorno, de sociedade, de família. A gente não tem controle. Olha o que aconteceu agora. Quem estava esperando por isso? Isso mudou vidas, mudou o mundo, parou o mundo. Quem diria que isso ia acontecer? E agora, o que é que você faz com isso? Então, esse é um momento de você entender que você é potencialidade pura, você é um espírito imortal. E existem muitas capacidades dentro de nós que estão subutilizadas, porque a gente vive muito no externo, no materialismo, a gente cria muitas expectativas com as pessoas, a gente vive muito em função de comandar a vida do outro, de querer imputar as nossas verdades, e esquece de comandar a nossa, e esquece de encontrar a equação dentro de nós, porque a equação não está fora, isso já é falado há muito tempo, já banalizou-se, é dentro, é de dentro para fora. Então é acolhendo a mim mesmo, acolhendo meus conteúdos, acolhendo os aspectos da necessidade de controle e de julgamento que eu tenho de tudo na vida, que vai fazer com que eu amenize e harmonize a família que eu tenho. Então, se a família é o berço do amor, essa experiência está sendo única para a gente resgatar, porque não existe uma única família que não tem aspectos a serem trabalhados. Não existe. Mesmo aquelas que têm um certo equilíbrio, tem. Porque aquele indivíduo que está ali convivendo com você, seu filho, seus pais, seu companheiro, tem alguma coisa dentro dele que machuca do seu comportamento e vice-versa. Então esse é um momento para a gente sair e liberar esses sentimentos de angústia, de dor, de raiva, de decepção. Às vezes tem muitas decepções, porque as decepções elas vêm diante das nossas expectativas, diante daquilo que eu criei na expectativa desse outro. A gente se relaciona com uma pessoa criando uma expectativa em torno dela e a gente vive na busca dessa expectativa e é por isso que a gente briga, e é por isso que a gente desarmoniza, porque a gente não está vivendo com o ser que é, a gente está vivendo com o ser que a gente criou, com o ser que a gente deseja. E assim são os nossos filhos também. Às vezes a gente quer comandar e eles são individualidades. São espíritos que vêm com suas conquistas, que vêm com seu primitivo, que vêm com várias questões para serem integradas, de vidas passadas, com várias questões para serem integradas agora, neste momento, das experiências que ele começa a adquirir. Então, a gente precisa respeitar isso. A gente precisa entender e deixar da leveza isso. Então, o maior desafio neste momento é exatamente exercer a capacidade de soltar a nós mesmos. Esse está sendo o maior desafio. No meu entender, o maior desafio é a gente aprender a soltar o nosso controle, soltar o nosso julgamento e ir para dentro, se amar, se olhar, porque eu me olhando, eu me enxergando, eu me acolhendo, eu olho para esse outro e não fico no controle. E eu não sofro, e eu solto. Agora, eu crio uma relação harmoniosa. Por quê? Porque eu não preciso, a partir desse momento, soltar, não é dizer assim, ó, deixa tudo do jeito que tá, sabe? Isso não é não. É
eu me posiciono, eu falo, eu coloco. Por quê? Porque eu começo a oferecer outro feedback do que eu penso, o outro coloca o que ele pensa, e a gente vai fazendo integração de formas de pensamentos e vai possibilitando a minha, o outro, de perceber, poxa, será que eu não tinha percebido que eu era assim, eu não tinha percebido que eu olho desse jeito, eu não tinha percebido que eu falo desse jeito. Então eu começo a me enxergar a partir do momento em que eu estimulo nesse outro, me dá feedback. Então, a maior capacidade nossa agora está sendo estimular o outro a dar feedbacks. Estimular o outro a conversar. O isolamento dentro de casa por desarmonias não é salutar. Porque isso demanda mais tempo, corroendo um sentimento que não favorece. E não devemos esquecer que somos espíritos imortais, somos energias. E se somos energias, dentro das casas é formados holospensamentos. Holopensene. O que é o holopensene? As formas pensamentos criadas e geradas por todas as estruturas que nós estamos criando aqui dentro. Então, se a gente não criar, se a gente não aprender a todos os dias acordar e meditar, e na hora da meditação emanar uma luz verde ou da cor que vier de sua preferência na meditação, saindo do seu coração e focando todas as paredes dessa residência, dessa casa, dessas pessoas que convivem nessa casa, e praticar no dia a dia a capacidade de recuar quando perceber que está saindo do eixo, nós não vamos harmonizar essas famílias. E este é um momento oportuno para a gente criar laços de afeto. Porque os laços de afetos, você desencarna e deixa as pessoas que sentem saudade de você, que têm boas lembranças de você, experiências salutares e vai, porque somos família. Somos família universal. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui para essa noite é: se você é família universal, lembre-se que desencarnando, você deixa uma família gerada e você deixa laços de afetos universais. Então, são espíritos que vão se encontrar em alguma outra proposta, em algum outro objetivo. E a gente pode fazer planejamento estratégico reencarnatório, onde a gente pode vir com espíritos que a gente descobre que têm as mesmas prioridades, que têm os mesmos objetivos, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa crescer. Então, nesse momento, aqui e agora, a gente deve criar essa afetividade. A afetividade vem do respeito a mim mesmo, respeito ao outro. Não é deixar o que ocorrer. Não é recuar e não falar e guardar essa dor. Não é enrijecer. Não, é fluir, é navegar, é deixar fluir. Sinta, vá para a dor, mas volte e trate isso. Não bote debaixo do tapete. Esse não é momento para entrar nas agruras e me isolo. Não adianta, não vou nem perder meu tempo. Aonde que você está perdendo tempo? A gente não perde tempo. A gente perde tempo quando a gente remoe muitos sentimentos que não levam a gente ao crescimento, que não favorecem a mim, enquanto espírito, um processo de evolutivo, e nem ajuda esse outro também a olhar sobre essa perspectiva. Se eu puder, pelo menos, fazer com que o outro olhe por essa perspectiva, já é um ganho muito grande. Porque ninguém ensina nada a ninguém. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo aprendendo. E a gente aprende com todo mundo, com tudo. Então, não no momento que eu acho que isso deve ser aprendido. Porque se fosse assim, existem tantos treinamentos, a escola formal, tantas coisas que são acessíveis e que a gente tem acesso e que vem até nós e que a gente está passando e não está integrando. Porque a verdadeira aprendizagem é aquela que a gente integra. Então, assim, a gente fala, eu aprendo e eu apreendo. Aprender, eu aprendo a todo instante, eu estou aprendendo demais agora, porque o nível de oportunidade que está existindo na internet hoje é muito grande. Então, tem uma enxurrada de informação, de um monte de coisa, de tudo que você imaginar, de tudo que a gente imaginar está acessível a gente. Mas
o que fica, o que integra, o que faz com que eu me mova de forma diferente, que eu mude meu olhar, que eu mude meu comportamento, é o aprendido. Então, não é o que eu aprendo que fica aqui no mental, é o que eu integro e passa a ser ação. Então, o desafio é olhar para as minhas questões, me permitir reconhecer os meus erros e as minhas mazelas e ir para essa ação. Mover diante da minha família agora o aspecto mais importante de tudo isso, o amor. E amor é: libero esse outro das minhas expectativas, assim como eu espero que esse outro me libere das expectativas dele, e vamos dançar, vamos compartilhar ideias e criar laços de afeto. É a mensagem que eu deixo para vocês, uma oportunidade única que nós estamos vivendo neste instante da pandemia. Se depois que tudo isso passar, essa relação se tornar harmoniosa, nós conquistamos isso. Se essa relação, o outro começar a me olhar de uma forma respeitosa, eu consegui isso. Esse é o grande ganho que a gente deve ter nessa convivência em laços familiares. E aproveitar esses momentos também para fazer coisas divertidas, para dar risada, não deixar cada um vivendo suas agruras. Chama um pouco, olha, tem um dia aqui na casa que é o dia de sentar no chão e brincar com tintas, e brincar e deixar as ideias fluir. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, já falava sobre mandalas. E a mandala é um acesso ao inconsciente. Pintura, a arte, o espírito vive da arte. A arte é fantástico. Faz karaokê, faz mandalas, pinturas, tira um dia para isso, porque é o dia que você também bota para fora coisas suas e tem a percepção desse outro que está do seu lado. Então eu quero encerrar dizendo que se construirmos, depois da pandemia, laços de afetos nos nossos lares, já vamos ter um ganho imenso. Então, muita luz, muita paz, e vamos encerrar com uma oração agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados. Deus, a oportunidade de estar aqui, mais uma encarnação, e vivenciando este momento em que o mundo para, seja qual for a finalidade de tudo isso estar acontecendo. Eu, enquanto espírito, estou tendo uma oportunidade única de vivenciar e experienciar o amor. O amor que Jesus, como coordenador da Terra, pregou durante toda a sua trajetória encarnado e que ainda entre nós emana do seu coração. Esse amor de desprendimento, esse amor de olhar primeiro para nós enquanto espíritos imortais, individualidades geradas para alcançar a felicidade, e de espírito numa trajetória evolutiva, sem cobrar que possamos ser amanhã o plus da vida. Devemos nos acolher, e a partir do momento em que eu me acolho e reconheço em mim a minha evolução e as minhas agruras, eu posso entender esse outro e oferecer a esse outro a minha compaixão, a minha amorosidade, o meu respeito. Que possamos dormir na paz e na certeza de que não estamos sós. Que a equipe universal, os coordenadores da Terra, emanam incessantemente a sua amorosidade a todos nós. Boa noite, com muita paz. Muito obrigada, tenham uma boa noite.